Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês hoje o MB53121, é um multimedidor de energia, multimedidor de grandezas elétricas. Eu fiz um vídeo anterior mostrando como é que funciona para fazer a leitura, a interpretação dos dados que ele mostra no visor. E agora eu quero fazer esse vídeo para mostrar como é que parametriza, como é que faz a configuração desse equipamento, né? Vamos lá então, pessoal, é bastante simples. Seguro pressionado por 2 segundos a minha tecla E, ele vai solicitar o password, a minha senha. Eu tenho duas teclas aqui, uma de incrementa que é a M e a de decrementa que é o P. Com a tecla de incremento eu vou colocar a senha 1000, o 1 na primeira casa, certo? Seguro pressionado a tecla Enter por 2 segundos. Ele entra no modo de configuração. Primeiro parâmetro é o set address, é o endereço desse equipamento na rede Modbus. Ele tem uma porta serial RS485 com protocolo Modbus e aqui é onde eu configuro o endereço dele na rede. De repente eu faço um próximo vídeo aí falando mais sobre essa questão de comunicação, mas não vou me ater agora nessas questões neste vídeo. Então, dou um pulso na minha tecla de decremento, eu vou para o próximo parâmetro, que é o baud rate. Também é informação referente à comunicação 485 e Modbus. Dou um pulso novamente na minha tecla P para baixo, ele vai para o próximo parâmetro para setar a paridade. Também é um parâmetro relacionado à comunicação em rede. Dou um pulso na tecla P, eu vou para o próximo parâmetro, que é para mim configurar os stop bits. Também é um parâmetro relacionado à comunicação à porta serial RS485. Vou dar um pulso novamente na minha tecla P e agora ele pede para setar o CT2, que é o secundário do meu transformador de corrente. Vou dar um exemplo, se o meu TC for de 100/5, então o secundário dele é 5 ampere. Se eu quiser alterar, por exemplo, o meu TC é 100/1 ampere, seguro pressionado a tecla E por 2 segundos, ele pisca o 5 agora e eu consigo trocar aqui. Só existe duas opções nesse parâmetro, ou é 5 ou é 1. Os TCs industriais mais comerciais sempre vai ser relação /5, 100/5, 200/5, 500/5, enfim. Seguro pressionado a tecla E por 2 segundos, ele grava o valor dos 5 amperes e volta ao parâmetro inicial, o CT2. Dou um pulso na tecla decremento, eu vou para o próximo parâmetro, que é o CT rate, é a relação de transformação. Vou dar um exemplo, o nosso TC ele é 100/5, então qual que é a relação de transformação? É o valor do primário dividido pelo secundário, é o 100 dividido por 5. Então eu coloco 20 aqui no CT rate, que é a relação de transformação. Se o meu TC fosse de 500/5, eu teria que pegar 500, divide por 5, vai ser 100, colocaria aqui 100. Como é que eu faria isso? Seguro pressionado a tecla 7, começou a piscar, eu dou um leve pulso, ele desloca a casa, e eu colocaria, por exemplo, aqui 100. No leve pulso ele desloca a casa, vou decrementar, coloquei relação de transformação 100, então em teoria o meu TC é de 500/5, seguro pressionado por 2 segundos, ele gravou o 100 nesse parâmetro, certo? Agora eu dou um pulso no próximo parâmetro, é o set PT2, é a mesma regra utilizada para o transformador de corrente, mas agora é o transformador de potência. Aí eu estou fazendo uma medição na média tensão. Lá na média tensão é 5.000 volts. Então eu vou ter que fazer as configurações aqui para a relação de transformação, para as questões relacionadas ao transformador de potência. Então qual que é o secundário do meu PT2, do meu transformador de potência? É 500. É a máxima tensão que o medidor consegue ler. Eu vou simular aqui que a gente fosse trabalhar, fazer uma medição na baixa tensão, ou 220 trifásico, ou 380 trifásico, ou 440 trifásico. Então o PT2 seria 500. Dou um pulso na minha tecla E,
desculpa, dou um pulso no P, vou para o próximo parâmetro, que é o PT rate, que é a relação de transformação do meu transformador de potência. Se eu estivesse medindo em média tensão, lá nos 5.000 volts, por exemplo, eu pegaria 5.000, dividiria pelos 500 e colocaria o valor aqui. Seria, por exemplo, uma relação de transformação 10. Ah, mas eu estou medindo na baixa tensão. Então eu deixo em 1 no PT rate. Então ele vai pegar essa informação 500 vezes 1, como se fosse a instalação 500 volts, a máxima tensão de medição, certo? Quando se mede então na baixa tensão, desculpa, você pode pôr o PT, que é esse parâmetro aqui, o PT2 em 500 e o PT rate você vai colocar em 1, certo, pessoal? Próximo parâmetro, dou um pulso na tecla de P, ele vai mostrar o RLY, para mim definir as questões relacionadas ao pulso. Vou fazer um breve comentário aqui sobre essa questão pulso. Todo medidor de energia que mede quilowatt-hora, ele precisa ter saídas de pulso, porque ele respeita o protocolo MANBR 14522. Então ele tem pulsos de saída proporcional ao consumo de energia. Esse equipamento aqui em especial, ele tem duas saídas de pulso proporcional ao consumo. A saída de pulso número 2, ela é fixa de 3.200 pulsos por quilowatt-hora. Ou seja, quando o medidor mostrar 1 kWh, já saiu ali um trem de pulso na saída número 2, equivalente a 3.200 pulsos, certo? Para que serve esse pulso? Vou dar um exemplo. Imagina que na sua fábrica você quer fazer um controle de carga. A partir do momento que atingir lá 10 kWh, você quer que desligue o sistema de iluminação externo para não gastar mais energia naquele mês. Então 10 kWh você sabe que a saída de pulso é 3.200 por kW fixo. Então 10 kWh vai ser 32.000 pulsos. Então você pega esse pulso, joga conta ele num CLP e a partir do momento que chegou nos 32.000, você derruba aí o circuito de iluminação externa. Então isso seria a saída de pulso. Nesse equipamento, então, voltando a ele, nesse equipamento eu tenho duas saídas de pulso. A saída número 2 ela é fixa em 3.200 pulsos por kWh e a saída número 1 ela é configurável naquele parâmetro que a gente estava. Ele voltou aqui agora a tela de medição porque eu fiquei muito tempo sem pressionar nenhuma tecla. Vou entrar novamente em configuração. Seguro pressionado a tecla E, vou colocar novamente o password. Seguro pressionado. Entrei nas configurações. Vamos lá naquele parâmetro que eu estava. Stop bits. Este aqui é o parâmetro que eu estava, RLY. É onde eu defino as questões relacionadas ao pulso número 1. Seguro pressionado a tecla E para entrar nesse parâmetro. Veja que agora aqui do ladinho está piscando kVAR hora. A saída de pulso eu quero que seja para o kVAR hora, a saída de pulso número 1, ou eu quero que seja para o quilowatt-hora. A saída número 2 eu já sei que é fixo para o quilowatt-hora. Então aqui a saída número 1 de pulso eu vou dizer que também vai ser para o quilowatt-hora. Eu poderia escolher o kVAR hora, mas vou deixar também para o quilowatt-hora. E aí segurou pressionada a minha tecla Enter, gravou o parâmetro e voltou no parâmetro. Vou para o próximo agora. Pressionei para baixo. Set rate está em 0.01. No parâmetro anterior a gente disse que a saída de pulso número 1 agora vai ser proporcional ao kWh, ao consumo acumulado em kWh. E aqui nesse parâmetro eu vou dizer quantos pulsos que o medidor vai soltar para 1 kWh. Então aqui nesse parâmetro, se eu deixar em 0.01, eu estou dizendo que ele vai soltar um pulso a cada 0.01 kWh, certo? Eu posso trocar essas opções aqui. Então eu posso escolher, por exemplo, vamos botar aqui 0.1, ou seja, seria
um pulso a cada 0,1 kWh. Se eu colocar 1, seria um pulso a cada 1 kWh. Se eu colocar em 10, seria um pulso a cada 10 kWh. Se eu colocar em 100, seria um pulso a cada 100 kWh. E se eu colocar 1000, seria um pulso a cada 1000 kWh. Isso referente à saída de pulso número 1. Então vamos recapitular rapidinho essa questão pulso. A saída de pulso número 2, ela é fixa em 3.200 pulsos por kWh. A saída número 1, ela é configurável. Eu defini ali no RLY, no parâmetro anterior, que ela é para kW, e aqui eu defino a quantidade de pulsos por kWh. Normalmente se deixa na maior resolução possível, que seria 0,1. Então ele vai soltar um pulso a cada 0,01 kWh de acordo com a minha configuração. Seguro pressionado a tecla E, ele gravou esse parâmetro e a gente agora vai para o próximo parâmetro. Set pulse. Ainda referente ao pulso número 1, eu consigo definir qual que é a largura, o comprimento desse pulso. Essa informação aqui é em milissegundos. Ele vai soltar um pulso, mas qual que é o tamanho desse pulso? Aqui nesse parâmetro é que eu defino. Da forma que está aqui, ele seria um pulso de 200 milissegundos. Mas eu posso trocar, eu posso dizer que eu quero um pulso só de 60 milissegundos. Ou um pulso de 100 milissegundos. Então eu tenho 3 opções aqui para selecionar. Eu quero um pulso de 100 milissegundos, de 200 milissegundos ou de 60 milissegundos. É o comprimento do pulso. Porque se você colocar um pulso muito pequeno, por exemplo, 60 milissegundos, e ele soltar ali um trem de um pulso a 1000 pulsos ou 3.000 pulsos por kWh, por exemplo, ele vai, se o pulso for muito pequeno, o CLP ou o contador pode conseguir não fazer essa leitura, né, por conta desse pulso ser muito curtinho. Certo? Então aqui você define a largura ou comprimento do pulso. Vou deixar em 60, por exemplo. Selecionei esse parâmetro. Agora eu vou trocar para o próximo aqui na minha tecla de decrementa. Set DIDT. É o tempo de integração de demanda, onde eu configuro o período de integração de demanda. As concessionárias no Brasil normalmente utilizam um período de integração de demanda de 15 minutos. Mas aqui eu posso configurar, posso escolher que o meu período de integração de demanda vai ser 60 minutos. Não, ele vai ser 30 minutos. Ah não, eu quero que ele seja 20 minutos. Ah não, eu quero que ele seja 15 minutos como a minha concessionária. Eu vou selecionar 10. Enfim, você que define qual que é o tempo de integração de demanda. Normalmente o pessoal vai acabar selecionando de acordo com a concessionária local, que normalmente é 15 minutos. Então aqui eu defino o tempo, o período da integração de demanda. Segurar aqui pressionada a tecla, gravei o parâmetro. Vamos para o próximo agora. Aqui é o set, é o LP, que é a luz de fundo do meu medidor. Quanto tempo eu quero que ela fique, essa luz azul, acesa quando ninguém mais pressionar alguma tecla. Aqui da forma que está em 5, se eu não pressionar nenhuma tecla por 5 minutos, essa luz de fundo ela vai sumir, vai desaparecer. Ela vai se apagar, na verdade, né? E então eu poderia configurar um tempo diferente. Eu poderia colocar, por exemplo, 10 minutos, poderia colocar 30, poderia colocar 60, 120, ou posso deixar em 0. Se eu deixar em 0, ela vai ficar sempre acesa, nunca vai se apagar. Sempre vai ficar essa luz de fundo azul aparecendo, né? O que também não é um problema. Enfim, então aqui eu defino a luz de fundo, certo? Eu vou deixar em 5 minutos aqui, seguro pressionado, gravei o valor. E agora eu vou para o próximo parâmetro, na tecla de decrementa. SYS de sistemas 3P4. Aqui eu defino o tipo de instalação onde eu estou usando o equipamento. 3P4, o que significa? Significa que é uma instalação de 3 fios, de 3 fases, 4 fios. Um exemplo, aqui no sul, aqui em Santa Catarina, o nosso trifásico é 380,
mais neutro. Então eu tenho 3 fases mais neutro. Eu tenho 4 fios. Eu tenho que selecionar essa opção aqui, 3P4. É uma instalação de 3 fases mais 4 fios. O pessoal do Sudeste ou até mesmo aqui no Sul, no estado do Paraná, tem o trifásico 220 sem neutro. Então seria 3 fases, 3 fios. Vou selecionar aqui para mostrar para vocês. 3 fases, 4 fios. Eu posso ter uma instalação de 3 fases, 3 fios. Ou posso ter também uma instalação de uma fase e 2 fios, que é o monofásico aqui em Santa Catarina, por exemplo. Eu tenho uma fase só e um neutro. Então eu tenho uma fase e 2 fios. Tem opção então de 3 fases, 4 fios, 3 fases, 3 fios, uma fase, 2 fios. Vou deixar aqui no 3 fases, 4 fios, que é o mais usual. Segurar pressionado, gravei essa informação, gravei esse parâmetro. Vamos então para o próximo parâmetro. São as questões de clear. CLR é de clear, de limpar o EP. Então é para mim limpar ali as informações do quilowatt-hora, a memória do quilowatt-hora. Então ele mostrou, por exemplo, está mostrando lá no quilowatt-hora 5.700 kWh, mas eu quero começar do zero novamente. Então venho aqui no clear, EP, seguro pressionado. Ele piscou sim, seguro pressionado 2 segundos novamente. Ele limpou a memória do quilowatt-hora. Pressiono a tecla para baixo, é o Clear EQ, que é para limpar o kVAR hora. Então lá no display, nas medições, eu tenho aquela quarta linha lá embaixo, onde ele mostra o quilowatt-hora e o kVAR hora. Anteriormente eu limpei e zerei o quilowatt-hora. Agora eu posso, nesse parâmetro aqui, zerar o kVAR hora. Da mesma forma, seguro pressionado 2 segundos, ele pisca e yes. Seguro pressionado 2 segundos novamente, ele dá um good, limpou a memória do kVAR hora e ele começa do zero novamente. Próximo parâmetro é o clear a demanda, para limpar os valores referente à demanda. Mesmo princípio, pessoal. Seguro pressionado a tecla por 2 segundos, ele pisca yes. Seguro pressionado 2 segundos novamente, ele dá um good e limpou todos os parâmetros relacionados à demanda. Dou um pulso aqui novamente agora na minha tecla de decrementa. Ele me permite trocar aquela senha, aquele password que eu utilizei para fazer o acesso à parametrização. Recomendo que você coloque uma senha que você vá lembrar, porque se você esquecer vai ter que acabar fazendo via software. Então essa senha, buscar a senha padrão, e vai ser um pouquinho mais complexo. Então recomendo que você utilize uma senha que não vai esquecer. Se precisar, fala com o pessoal na Brasiltec, com certeza eles vão te passar uma senha padrão, ou vão te pedir para mandar o equipamento para fazer um reset via software, né? Enfim, melhor que isso é utilizar então uma senha que você não vai esquecer. Ok? Vamos para o próximo parâmetro então. Set out, para configurar as questões relacionadas ao display. Essa informação aqui é de tempo. Aqui eu defino um tempo em segundos que o display vai ficar rotacionando lá na minha tela inicial. Depois eu vou mostrar no final como é que funciona essa questão. Para o display ficar a cada X tempo mostrando uma tela diferente lá nas medições. Então se eu deixar aqui em 5, quando tiver no modo automático, o display no modo automático, a cada 5 segundos ele vai trocar de tela, vai mostrar uma grandeza diferente. Se eu quiser trocar essa informação, eu posso colocar um valor qualquer. Vou colocar aqui 3 segundos. Depois a gente vai fazer uma simulação quando eu terminar as configurações. Coloquei 3, vou gravar o valor. Seguro pressionado 2 segundos, ele gravou o valor. Então, beleza. Depois eu mostro para vocês como é que funciona essa questão do display automático ou manual. Coloquei 3. Vamos para o próximo parâmetro. Set System Count.
Na verdade, essa informação aqui, essa parametrização é para mim inverter a polaridade do TC. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu entrar no parâmetro. O 7 IA é o TC da fase A. Eu posso escolher, vou entrar entre essas opções, posso escolher entre forward ou reverse. Reverse ou forward, para frente ou para trás. Serve para você inverter a polaridade do TC. Imagina que você fez a tua instalação e não tomou os cuidados relacionados a começo e fim de bobina do TC, e aí você ligou o equipamento, percebeu que ele está mostrando potência negativa ou está mostrando corrente negativa. Não existe potência negativa, não existe corrente negativa aqui. Então, sinal que o teu TC está invertido, os dois fiozinhos em cima dele estão trocados. Você teria duas opções. Você pode ir lá atrás do controlador e trocar os dois fios, ou você pode inverter os dois fios, ou você pode vir aqui nesse parâmetro e trocar aqui, forward ou reverse, e inverter a polaridade do TC. Vou selecionar aqui reverse, por exemplo, e gravei. Então, em teoria, o meu TC da fase A, agora ele inverte a posição. Aqui eu faço o mesmo procedimento para a fase B, e dou um pulso para baixo, eu faço o mesmo procedimento para a fase C. Terminei minhas configurações, seguro pressionado por 2 segundos. Desculpa. Beleza. Fase A, fase B e fase C. Então seria isso realmente os parâmetros que eu tenho para configurar nesse equipamento. Bastante simples, né? São poucos parâmetros que precisam ser configurados. Deixa eu voltar agora lá na nossa tela inicial de medição para mostrar para vocês aquela questão do display automático ou manual. Voltei aqui na minha tela de parâmetros, pode ver que eu não tenho mais nada para baixo. Esse é o último mesmo, eu poderia ir para cima. Lembra que aqui a gente configurou no set no Alt, onde foi? Aqui, ó, set Alt 3, que é quando o display estiver em modo manual ou automático. Quando estiver em manual ele fica fixo numa tela, e quando estiver no modo automático, em teoria, a cada 3 segundos ele troca de tela. Vou sair agora das configurações, na tecla ESC, e ele está mostrando agora para mim as grandezas elétricas aqui da minha bancada. Aqui o display está em modo manual, ou seja, ele vai ficar sempre fixo nessa tela, a não ser que eu for lá e começar a dar pulso, e aí ele vai trocando as telas, certo? Mas o modo manual display seria isso, ele fica sempre estático na tela que você deixar. O que seria o modo automático? Seguro pressionado a tecla ESC por 3 segundos, modo automático. Agora a cada 3 segundos ele vai trocar de tela. Olha só, agora está mostrando corrente, vai contar 3, troca de tela. Certo? Quero voltar ao modo manual. Seguro pressionado a tecla ESC novamente por 3 segundos. Auto off, ele vai ficar